Nós já estamos falando desse tempo aqui, chamado dispensação da graça, que é a igreja. Nós estamos vivendo nesse tempo. Corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo, pertencem àqueles que são salvos a este nome. Tá? Corpo de Cristo são os salvos no sentido de serem membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está relacionado com a terra. Igreja é o nome que se dá à coisa completa. Tá? O que é a igreja? É a noiva de Cristo. Noiva por quê? Porque ainda estamos nesse tempo aguardando a vinda do amado, para nosso encontro com ele nos ares, e seremos levados e haverá as bodas do Cordeiro, ou seja, o nosso casamento, a nossa união com Cristo, de uma forma completa, será nos ares, no alto, será fora desse mundo. Falando outra vez, essa dispensação aqui, o que caracteriza essa dispensação é a morada do Espírito Santo no homem. Isso nunca aconteceu antes. Em todos os tempos, somente um homem recebeu o Espírito Santo nele, que foi o Senhor Jesus. Quando ele foi batizado aqui, o Espírito Santo veio sobre ele e habitou nele. Nós devemos entender o seguinte, que quando o Senhor Jesus, nós vimos isso já, saiu daqui dessa posição, deixou o seu estado original, se despiu de toda a sua glória e nasceu aqui como um homem. Então, como um homem, ele também recebeu o Espírito Santo, certo? Vocês podem ler, por exemplo, Lucas 4, Mateus 3, que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Era um homem ali, é o tratamento, um homem completamente dependente de Deus. O Senhor Jesus nunca fez a vontade dele. Se ele fizesse a vontade dele, seria igual ao do Pai. Mas ele nunca fez a vontade dele. Porque a vontade dele, a comida dele, era fazer a vontade do Pai. Então o Espírito Santo habita hoje no homem. Falando outra vez, habita no homem. É o que caracteriza a nossa dispensação. E quando nós recebemos o Espírito Santo, João 16, fala que ele estará para sempre convosco, né? Vamos ler esse versículo? Evangelho de João. Não, perdão, é 14. João 14, versículo que é 16. Trocando as bolas aqui. Evangelho de João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma vez vindo para habitar em nós, para sempre.
e entre os crentes no caráter de igreja. Essa posição que a igreja vai tomar quando for tomada para a glória, estar com Cristo, desposada, será, vamos chamar assim, uma gama, né, um grupo de pessoas, que são os que pertencem a esse período aqui, para sempre. Nós nunca perderemos esta posição de sermos a esposa de Cristo. Tá? Hoje nós somos noivo, por quê? Porque ainda não fomos desposados com o nosso amado. Então hoje nós temos o quê? Limitações. Quando estivermos com Ele, estaremos diante dele perfeitos, tanto moralmente como fisicamente, a sua semelhança. Vai se cumprir aquilo que nós vimos em figura, né? Que quando Eva foi formada da costela, ele trouxe para Adão e ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Estava à altura dele. E isso Paulo fala em Efésios capítulo 5, quando fala: maridos, amais vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Daí ele continua falando e fala assim: grande esse mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele cita: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está lembrando lá de Adão e Eva como figura do que será com Cristo e a igreja. Por isso que o matrimônio é algo que Deus instituiu lá em Adão e Eva, antes de haver pecado. Ele estava já pensando, já nesse solene dia em que nós encontraremos com Cristo e seremos um só com Ele, certo? Isso é maravilhoso. Um detalhe: nunca alguém aqui foi associado com Deus em intimidade como nós temos com Cristo aqui. O Senhor Jesus, quando esteve presente nesse mundo, ele estava só. Embora entre os homens ele estava só. João, aí no Evangelho de João, volta um pouquinho só, 12. João 12, versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Esse é o Senhor. O único homem distinto de todos os homens. E embora o Senhor estava aqui, presente entre os homens, ninguém foi associado com ele. Se o Senhor não tivesse morrido, ele ficaria só. Tá? Porque o homem na carne não ser associado com Deus. Em todas as dispensações, todas elas provaram que o homem não tem condição. Vamos chamar, como acabei de falar, única religião que Deus deu foi aqui a mosaica, né, para o povo de Israel. Foi provado também que pela religião o homem não se achega a Deus. Nem a religião que Deus deu para o homem não se achega a Deus. O homem, na carne, chegou o tempo que o Senhor teve aqui, ele diz assim: a carne para nada aproveita. É humilhante, mas é verdade. É humilhante, mas é verdade. A carne para nada aproveita. Ou seja,
O homem na carne não pôde ser associado com Cristo aqui, nem os seus discípulos, nem ninguém pôde estar como diante dele, porque todos ainda estavam na carne. Cristo, única vez que ele associou-se com o homem, foi aqui, ó, a morte. Tá? Nós lemos sobre, chegamos a ler 1 Coríntios 15, né? Sobre o último Adão. Lemos, né? O último Adão, quando o Senhor Jesus associou com o homem, foi sendo o último Adão. Ele se associou na morte. Vamos ler um versículo, Romanos 6, versículo 3 ao 7, por favor. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Unidos, o homem na carne. Eu estou lendo apenas uma passagem, mas são várias que quando fala concernente ao velho homem aí, né, ele está tratando do velho homem, o homem na carne, ele foi unido na morte com Cristo. Tá? E nunca alguém teve associação. Então, a associação que Cristo fez com o homem foi na morte, para crucificar o velho homem. O velho homem sempre é visto nas Escrituras como morto. E nós somos convidados, né, pela palavra, considerarmos mortos com Cristo, porque é uma verdade que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Só que tem um detalhe maravilhoso: Cristo não ficou na morte, ressuscitou. E esse milagre maravilhoso, que o Espírito Santo veio e habitou agora no crente, para estarmos à semelhança de Cristo. O cristão é o único homem na face da terra que pode ter comunhão com Deus. Isso que eu estou falando, ninguém, irmãos, teve comunhão com Deus como um cristão tem comunhão. Nós, lendo o Velho Testamento, vemos Abraão, Moisés, Elias e vários servos de Deus. Fica à vontade, irmão, pode sentar aí que tem lugar aqui, ó. Que a posição que nós temos, vocês podem ler o Novo Testamento nas cartas de Paulo, ele fala de nós em Cristo Jesus. Tá? Vocês vão encontrar em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. O que é isso? É a nossa associação com Ele. Deus olha para nós e nos vê em Cristo Jesus. Nós olhamos para nós e vemos outra coisa, né? Nós sentimos em nós que ainda somos esse homem que está nessa natureza frágil. Nós sentimos em nós nossa fraqueza, mas pela fé nós entendemos que nós estamos
em Cristo Jesus. Então, existem essas duas verdades. Nós ainda estamos nesse vaso, sim, vaso que é esse corpo ainda, sim, mas estamos em Cristo. Também a outra verdade que, graças a Deus, tenho eu o Espírito Santo? Tenho. Capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção de Deus, para louvor da sua glória. Nós ouvimos o Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, somos selados com o Espírito Santo. Isso é aqui o crente. Pentecostes, falando outra vez, nós já falamos isso. Pentecostes, uma vez só. O Espírito Santo veio e agora ele está aqui nesse mundo. Cada um que ouve o Evangelho, crê, o Espírito Santo habita nele. Porque ele já está aqui. Não tem que ter outro Pentecostes, como o Pentecostais fala. Você já recebeu o Espírito Santo, como tivesse que acontecer alguma coisa. Nós vamos ver isso daqui a pouco, acerca dos dons, dos milagres, dos sinais e prodígios. O que é isso, né? Então, mas aqui nós estamos vendo que nós ouvimos o Evangelho, cremos e recebemos o Espírito Santo. A mesma, vamos chamar, a mesma normalidade em que eu ouço, eu creio e recebo o Espírito Santo. Deus nunca, em toda a história, Deus nunca tirou alguém dos seus sentidos, né, da sua faculdade normal, dos seus sentidos normal, para usar ou fazer qualquer coisa com a pessoa. Deus nunca usou nada desse jeito. Ninguém foi tirado fora de si para ser usado por Deus. Tá? Sempre foi cada um na sua faculdade normal. E Deus, quando falou, os anjos, por exemplo, quando falaram com os homens, os anjos falavam na língua, logicamente, da pessoa que estava ouvindo, né? Bom, mas isso é outro assunto. Então aqui nós temos o quê? O Espírito Santo. O cristão é esse privilegiado que ele tem comunhão com Deus. E esse Deus, para ele, que nome que Deus recebe? Lá em Israel, ele era chamado também, né, de Jeová, não é isso? Foi isso que aconteceu, né? Ele recebeu o nome de Jeová, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, né? Altíssimo está concernente às promessas, né? Deus Todo-Poderoso foi, nós vimos lá em Abraão também, que ele conheceu Deus Todo-Poderoso. Jeová está conectado com Israel diretamente. E aqui na igreja, Senhor dos Exércitos. E aqui no nosso tempo chamado igreja, quem que Deus é? Qual o nome de Deus? Deus Pai. Pai. A mesma palavra, tá? A mesma palavra que o Senhor Jesus usava aqui para falar Pai, é a mesma palavra que nos foi dado para nós chamarmos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Vamos ler um versículo em João 20, versículos 17 e 18. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai.
Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ele só pôde dizer isto depois da sua ressurreição. Depois dessa obra consumada, ele podia dizer: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Nossa relação com Deus é a mesma que nós temos, que o Senhor Jesus tem, nós temos também. Nós somos amados como Ele é amado. Vamos ler mais um versículo sobre isso, quer ver? Aí em João também. João é o evangelho do amor do Pai, né? João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Tens amado eles, nós, né? Como ama Ele. O mesmo amor que o Pai tem pelo Senhor é o mesmo amor com que somos amados. E a nossa relação é com o Pai. Então hoje o cristão, Deus para ele é Pai. Mais um versículo só para distinguir esse detalhezinho, Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Para nós há um só Deus. Quem? Como é que fala aí? Pai. E um só Senhor. Quem? Senhor Jesus. Então, irmãos, posicionalmente dizendo, seria errado eu chamar Deus de Senhor. Não que Ele não seja Senhor. Ele é, lógico. Mas quem é o Senhor é o Senhor Jesus. Deus, Pai. Então, quando nós vamos orar, por exemplo, nós temos que ter ciência que nós estamos diante de duas pessoas. Deus, Pai e o Senhor Jesus. Estou dizendo isso porque é a revelação dada nessa dispensação que Deus é Pai e que o Senhor é o Senhor Jesus. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós podemos, na nossa oração, embora Deus entenda o que nós estamos dizendo, graças a Ele, mas de repente nós estamos crucificando o Pai. Né? Botamos o Pai na cruz e assim vai por diante. Né? Então nós devemos ter ciência de que nós estamos diante, quando nós oramos, nós estamos diante de duas pessoas, do Pai e do Senhor Jesus. Nós nos dirigimos ao Pai em nome do Senhor Jesus. E nós dirigimos ao Senhor em seu próprio nome. As promessas feitas aqui para os cristãos. Qual é a promessa que nós temos como cristãos? Como? No mundo tereis aflições. Mas não tem nenhuma promessa boa? Tem alguma promessa boa para o cristão? Exatamente, Maria. O arrebatamento, nós temos uma promessa
que é a volta dele, aqui, ó, que ele virá dos ares e nos levará embora. Enquanto estamos aqui, nós estamos em aflição, ou passareis por aflições. Nós temos alegria, temos gozo, nós temos comunhão, sim, nesse sentido, sim. Mas bênçãos terrenas não estão conectadas com a nossa comunhão. Isso é muito bom a gente entender isso, irmãos, porque é uma linha tênue que nós mesmos, reunidos, inclusive ao nome do Senhor, nós podemos nos confundir. Nós estávamos falando já ainda hoje que a promessa de bênção para Israel, povo terreno, que era a abundância de colheita, saúde, ao ponto tal até da pessoa viver para sempre, se fosse obediente. Riquezas, tudo isso estava conectado com Israel, com a bênção terrena. Tá? Então, um judeu rico era um homem que temia Deus, um homem abençoado. As mulheres se ataviavam, seus cabelos punham pendentes, joias, punham ouro, ataviado, tranças com ouro, fios de ouro, e mostravam que bênção. É isso que Paulo, quando fala que a mulher se atavie com modesta, não com frisado de cabelo, porque ele estava citando aos judeus, que a aparência agora, riqueza, não vai mostrar a ninguém que é espiritual. Tá? Riqueza hoje não é sinônimo de espiritualidade. E nem pobreza sinônimo de não comunhão com Deus. Isso é demonstrado pelo Senhor na história, não é uma parábola, na história do rico e Lázaro. Lembra? Havia um homem rico que se vestia, né, de púrpura e vivia todos os dias da sua vida regalada esplendidamente. O que era esse homem? Um homem abençoado, temente a Deus, na ótica do judeu. E havia outro que chamava Lázaro, doente, que jazia, que ficava à porta do rico, e doente. Esse é amaldiçoado. Esse homem fez alguma coisa que desobedeceu a Deus a ponto tal que ele está doente aí. Morreu o rico e morreu o Lázaro. E o que aconteceu depois da morte? O rico, lá em tormentos, ele olha e vê Lázaro no seio do pai Abraão. A linguagem é para com os judeus, por isso que ele fala seio do pai Abraão. E ele estava lá em tormentos. O que o Senhor estava falando ali? Que a base das coisas espirituais não tem base como o judeu pensava. Então nós estamos vivendo aqui hoje num tempo que nossa bênção, irmãos, como Paulo fala, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, Efésios capítulo 1, nos lugares celestiais em Cristo. Nossa bênção está com Cristo e são todas celestiais. O que nós temos hoje nesse mundo é a misericórdia de Deus nos suprindo. Tá? Nos suprindo. Então Deus está dando em misericórdia. Então não podemos pensar que por um irmão ter mais condição financeira que outro, é porque ele tem mais comunhão com Deus do que aquele que tem menos. Errado, isso é judaísmo. Tá? Isso é judaísmo. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo rejeitou a Cristo. Ele, presente aqui, provou que se os seus tivesse recebido, e se o mundo tivesse conhecido ele, como nós falamos à tarde em João 1, que os seus não receberam e o mundo não conheceu ele. Se isso tivesse sido ao contrário,
ele estabeleceria o reino dele aqui. Não haveria hospital, não haveria cemitério, não haveria pobre, não haveria rico também. Todos seriam abençoados por ele. Todos estariam gozando desse milênio que virá. O milênio será isso. O milênio será que Cristo tratará tudo com justiça. Com justiça. E aqui, ao rejeitarem ele, o mundo é isso que nós estamos vendo. Nossas roupas, nossa casa e tudo mais prova que nós um dia rejeitamos a Cristo. Por isso que existe esse mundo de desigualdade. Tá? Desigualdade. Então, o que nós estamos vivendo não é bênção, e sim desigualdade. Porque rejeitamos ao Cristo que ia e pode abençoar todos de igual forma. Então, o que nós estamos passando aqui é um mundo que nós passamos por aflições. Não pense, então, irmãos, que ao ficar doente ou ficar alguma coisa, ai, Deus, eu acho que está, ai, que será que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos, é o que normalmente vai acontecer com cada um de nós. Deus pode usar uma enfermidade para tratar conosco? Pode. Né? Ele usa as enfermidades, necessidades, ele usa para tratar conosco? Sim, usa. Não vou dizer que não. Mas não confundam a nossa posição que nós temos em Cristo com essas coisas. Exatamente. O Petro está citando, eu vou citar aqui para gravar, que o Petro está citando o versículo que fala assim: não peço, ele orando, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós íamos ficar dentro desse sistema chamado mundo. Né? Oi, Batista. Não se diz por aí que Cristo levou as nossas enfermidades? Sim, disse, ele levou a nossa. Muito bom, Batista. Como é que fica então? Eu estou doente, como é que eu faço? Puxa, mas está escrito que Cristo levou as nossas enfermidades. Por que eu estou doente? Ah, sabe por que você está doente? Porque você não tem fé, você tem que repreender a doença. É isso que falam. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou falando isso, mas dá até um arrepio de temor, né? Vamos ler esse versículo em Mateus. Bom, vamos ler primeiro em Pedro. Vamos ler um versículo em Pedro. A carta de Pedro, por favor. 1 a Pedro, capítulo 2, versículos 22 ao 24, primeiro. Depois, segura aí, vai lá para Mateus 8, tá? Mateus 8, 16 e 17. Deu para entender aí? 1 Pedro 2, 22 ao 24 e Mateus 8, 16 e 17. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse
o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8. Quando que se cumpriu isso aí? Mateus 8. Quando que se cumpriu? Aí, justamente aí que nós estamos em Mateus 8, quando ele estava ali, trouxeram muitos endemoniados e enfermos e ele curou a todos. Daí fala no 17, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E daí ele cita essa profecia que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não é isso que está escrito aí? Quando foi? Enquanto ele estava vivo. Aí, em vida, ele levou sobre si. Por que isso? Porque ele estava curando. E levar sobre si enfermidade, por que isso? Porque o Senhor não era mágico, tá? O Senhor não era mágico. O Senhor era uma pessoa que, Deus presente, que curava. E ele simpatizava, né? Se condoía, simpatizar, a palavra simpatizar, na Bíblia, é ter compaixão. O Senhor se condoía. Quando ele ia curar alguém, não é assim, cura aí. Não é como tomar um copo d'água, não. Ele gemia, ele se condoía, ele se associava em sofrimentos com a pessoa. Por isso que diz que ele tomava, aí, tomar sobre si. Então, em Lázaro, por exemplo, dá um exemplo. Lá quando Lázaro morreu, irmão de Marta e Maria, ele chegou lá, ele sabia já de antemão que ele ia lá para ressuscitar Lázaro. Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Por quê? Porque Lázaro ia morrer. E quando ele chegou lá, ele sabia que Lázaro estava morto. Até no caminho, ele falou assim, Lázaro dorme. Disseram, mas Senhor, se ele dorme, então está seguro. Mas não, ele estava falando que ele tinha morrido, mas nós vamos lá para despertá-lo. E quando ele chegou lá, ele vendo toda aquela situação, o que ele fez? O que aconteceu ali? Uma palavra. Chorou. Se ele sabia que ele ia chegar lá e podia ressuscitar aquele homem, por que ele chorou? Chorou de ver o estado onde chegou a sua criatura. Aquela dor, chorando, todo mundo pranteando. E ele certamente tinha que chorar. Nunca foi dito nas Escrituras que o Senhor sorriu. E sim que ele chorou, que ele teve pena, ele teve dor, ele teve angústia na sua alma de ver o que chegou a esse mundo. E ele podia falar assim, para todo mundo de chorar porque eu vou ressuscitar ele. Ele chora junto e vai e ressuscita esse homem. Então o Senhor tomava sobre si as nossas enfermidades, deles lá, tá? Mas só que esse homem foi rejeitado. Esse homem foi rejeitado e o mundo ficou com os seus enfermos. Não é verdade? Vocês lembram que ele chegou numa festa em João 5? Ele chegou em Jerusalém e estava tendo uma festa. E ele chegou lá num lugar que tinha uns tanques, um lugar chamado Betesda, que tinham vários tanques, e ali jazia uma multidão de enfermos. Lembra disso? E o Senhor foi lá, onde ele levanta aquele homem que havia 38 anos que ele estava enfermo num leito, e ele cura esse homem. Por que ele não foi para a festa? Ele foi para Jerusalém, mas não entrou na festa e foi lá no meio dos enfermos.
Porque o contraste, o que aquelas pessoas estavam fazendo festa? Olha aqui do seu lado, o estado que está. A multidão de enfermos ali e fazendo festa. Esse é o mundo. E o Senhor, quando foi embora, ficou com as suas festas e essa multidão de enfermos nesse mundo. Esses hospitais lotados, cadeias lotadas e morte e desgraça. Mas o mundo faz a festa para poder fechar os olhos para essa realidade triste que o homem vive por ter rejeitado a Cristo. E aqui na cruz, o que diz lá em Pedro que ele fez? O que ele levou na cruz sobre si? Os nossos pecados. Aqui na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, não as nossas enfermidades. Na vida dele, ele levou sim sobre si, para que se cumprisse o que foi dito em Isaías, levou sobre si as nossas enfermidades, enquanto ele estava vivo. Na cruz, ele levou os nossos pecados. Então, nós temos hoje a provisão de que os nossos pecados foram levados, todos levados ali na cruz por Cristo. Agora, as nossas enfermidades, isso não faz parte desta obra expiatória de Cristo. Então, não confundam, por favor, porque isso é dito, muito mal dito, né? mal aplicado, esse termo, que ele levou as nossas enfermidades, então nós temos que sentir livre disso, isso é mentira, isso é não sei o quê. Isso é um erro muito grande, porque nós caímos num laço e tomamos uma promessa que não é para nós. Tá? O erro doutrinal, como eu tinha falado no início, é tomar promessas para nós que não são para nós. E nós ficamos decepcionados porque aquilo não vai acontecer. Deus pode curar? Pode, graças a Deus. Nós devemos orar. Mas não podemos obrigar Deus a fazer as coisas. Né? Tomar versículos e achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque está escrito um versículo na Bíblia. Não é assim. Certo? Dá para entender? Dá para... A diferença, né? E nós estamos aqui nesse tempo e nós temos comunhão com Deus Pai. Nós temos comunhão com o Pai. E falamos com o Pai. Não é isso? Falamos com o Pai, falamos com o Filho e temos comunhão uns com os outros. E nós falamos com o Pai e com o Senhor como? Em que forma que nós falamos? Como é que é? O que é usado para falar? Como é que eu falo com o Pai? Oi? Em oração. Em oração, quando nós oramos, nós estamos falando com o Pai. E como é que o Pai responde? Como é que nós somos respondidos? Pela palavra, certinho. Por quê? Pela palavra. Porque as respostas de nossas orações têm que estar em conformidade com a palavra. Por isso que eu falo, pela palavra, como pela palavra? Porque as respostas têm que estar em conformidade com a palavra. Certo? O senhor pode usar o quê? Pode usar até uma mula, né, para falar com a gente, dar uma resposta para nós. Não é verdade? Como aconteceu ali com Balaão, né? Embora ele não era um servo do Senhor, mas a mula falou com ele. Então pode acontecer Deus usar as coisas para falar com a gente? Sim, mas tem que estar em conformidade com a palavra. Nós vamos chegar nesse ponto agora, inclusive. E como, se eu oro ao Pai, o que eu devo falar para Ele?
nós devemos falar, logicamente, com toda a reverência, falarmos com Ele. Falar. Eu estou dizendo isso porque a nossa liberdade que nós temos diante de Deus, diz ali que nós temos ousadia para entrar diante dele e falar. Essa ousadia, a oração, a nossa entrada diante dele, não é para ir lá e achar que nós temos que, pela oração, que nós podemos convencer Deus a mudar de ideia de alguma coisa ou fazer com que Ele faça a nossa vontade. Isso não é oração. Ah, mas se eu pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Não se engane. Quando diz em nome de Jesus, é que nós fazemos alguma coisa em nome dessa pessoa. Inclusive nós estamos usando o nome dele. Ou seja, se eu sair e eu vou fazer algo em nome do Marrone, o que ele vai pensar, o que eu vou fazer com o nome dele? Então, quando nós nos aproximamos de Deus e vamos orar em nome de Jesus, não é para convencer Deus que por causa do filho dele ele vai ter que fazer, porque ele está pedindo em nome de Jesus, eu vou ter que fazer. Não é isso, não. Veja lá o que você está comprometendo o Senhor Jesus diante do Pai. Esse em nome é em conformidade com aquilo que o Senhor pensa das coisas. Não é isso? Em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele perscruta e conhece todas as coisas, e em conformidade com o Espírito, nós podemos orar segundo a mente de Deus. Ou seja, nós falarmos com Deus de acordo com aquilo que Ele é, e com aquilo que Ele pensa, e com aquilo que Ele faz. Essa questão, estou dizendo isso porque às vezes nós pensamos, como dizem, você tem que orar em nome de Jesus, como se tivesse autoridade ou poder nesse nome para fazer alguma coisa, fazer Deus até mudar de ideia. Isso é um erro muito grande, irmãos. Nós devemos diante dele, com toda a reverência, mas com esse privilégio de eu falar com ele. Isso é oração. Nós ouvimos muito uma oração aí que é feita, chamado Pai Nosso. Irmãos, nós somos cristãos. Nós falamos com Deus. Tá? Nós falamos com o Pai. Certo? Nós estamos diante dele falando, Pai, obrigado, Pai. Ô Pai, tu conhece a necessidade que eu estou passando, minha dificuldade, eu oro por isso, orando pelo Oswaldo, que foi operado, e o Senhor pode ajudar ele. E assim nós oramos pelos, agradecendo acima de tudo, e de tudo que ele tem feito. Paulo, doente que ele estava, tinha uma enfermidade, um espinho na carne, do qual, inclusive, Satanás estava usando para esbofetear ele. Ele orou 3 vezes. Não é isso que ele fala? Orei 3 vezes, pedindo que afastasse de mim. O que foi a resposta para ele? A minha graça te basta. Daí passei a agradecer. Então era algo que ele tinha, que incomodava ele, como um espinho, por isso que ele usa essa palavra espinho, porque era incômodo, e ele sabia que era um mensageiro de Satanás, né, que faz a palavra. Nós não sei o que era isso, mas... E orou 3 vezes. A resposta veio, a minha graça te basta. Daí o que ele fez? Continuou orando? Não, passou a dar graça por aquilo que ele tinha. Tá? Então isso é para nós, irmãos, nós devemos orar. 3 respostas, sim, não e espere. Uma das 3 vem. Tá? E conforme ela vem, nós devemos daí passar a dar graças por aquilo. Sabe? Porque nós achamos que vitória é sair fora da situação.
Eu vi uma irmã, não reunida, né, mas ela estava com o marido muito enfermo. Ela estava toda atribulada. Falei, irmã, o Senhor vai prover. Não, mas eu quero vitória. Falei, vitória, irmã, é a vontade de Deus. Eu fazer a vontade de Deus é a vitória. Ainda que eu morra num leito, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou. Então isso é vitória. E nós pensamos que vitória é sair da situação, sair do problema. Isso é um erro. Vitória é eu estar fazendo a vontade dele. E Paulo, por isso que ele passou a dar graças, porque aquele caminho de sofrimento dele era vitória. Vitória porque aquilo que ele estava passando era para que ele não se gloriasse. E que é uma coisa melhor do que isso? De não nos gloriarmos em alguma coisa? Puxa vida, não é verdade? Sim, oração. Essa oração do Pai Nosso é uma oração do judeu. É uma oração conectada ao judaísmo. Alguém distante, Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso é judaísmo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, como assim nós perdoamos o que tem nos ofendido. O cristão não ora. Inclusive, irmão, outro detalhezinho. A oração nossa não é algo repetitivo. Não é algo repetitivo. Não é isso que o senhor falou? Né? Que os fariseus pensavam em orar como faziam, repetindo, achando que Deus vai ouvir. Não é isso. Nós falamos com o Pai. Então, é errado, é usado. Todas as religiões, eu posso dizer assim, né, que usam o Pai Nosso. É uma oração universal. Tudo que vai acontecer, vamos orar o Pai Nosso, que é a oração que é de todo mundo. É todo mundo que ora o Pai Nosso. E, na verdade, está todo mundo errado, porque o Pai Nosso não é para nós, não é cristão. Correto? Dá para entender isso, Norma? Isso, obrigado. A palavra fala, perseverai em oração, é você orar sempre, né? Mas não é repetir, não é papagaiar alguma coisa, e sim falar com o Pai, falar, até que nós tenhamos, logicamente, a resposta de algo, e como eu disse, ela pode vir sim, não, ou espere. E nós devemos, e esse inclusive, perseverar em oração, ou seja, orar sempre também, não é só falar a mesma coisa. Quando fala perseverar, é falar a mesma coisa. É se manter em oração. E mesmo ali, na oração do Pai Nosso, o Senhor, logicamente, ele não estava dizendo também isso que é feito aí. Tá? O Senhor, quando disse lá em Mateus, ele não é o que é feito aí. Quando ele diz, porque perguntaram, como é que é para orar? Quando orardes, dizei, Pai Nosso que estás no céu. Então, pegaram isso, o que ele falou? Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Não é isso. Quando orardes, eles tinham que ter em mente esse tipo de oração. O Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Ele estava explicando a oração. Não era para pegar e papagaiar isso aí. Entende? Dá para entender? Era o caráter da oração. Não papagaiar aquilo lá como é feito. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não precisa papagaiar. Ele estava explicando que quando eles fossem orar, eles tinham que ter em mente esses detalhes, né? Da vinda do reino, né? A vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Eram fatos, coisas que eles deviam estar em comunhão com o Pai, né? com Deus ali no caso, de acordo com a dispensação deles, falando com Ele. E não era para ficar repetindo, não era isso.
Porque logo depois ele fala para não repetir, nesse próprio texto aí ele fala para não repetir, quando orares não repitais. Então não tem... Bom, mais uma coisa. Então, o que seriam as curas na nossa dispensação? Né? O que seriam as curas na nossa dispensação? O que seriam as línguas na nossa dispensação? O que seriam os dons na nossa dispensação? Houve curas? Existiram curas nessa dispensação que nós vivemos? Teve, Batista? Teve, né? Teve sinais, prodígios e maravilhas? Tiveram isso aí? Aconteceu isso aí? Aconteceram. Quando aconteceu? Quando foi que aconteceu isso? O estabelecimento da igreja, aqui no início, bem no comecinho. Por exemplo, o dia que desceu o Espírito Santo na terra e batizou aquelas 120 pessoas que estavam naquele cenáculo. E o que aconteceu com eles? O que passou ali? Qual que foi o sinal que aconteceu ali? Falaram em línguas. Que línguas eram estas? Que línguas falaram eles? Os idiomas. Né? Língua é idioma. Não existe outra língua na Bíblia que seja algo diferente do que um idioma. Eles falaram línguas. Vamos ler esse versículo só para esclarecer. Atos 2, versículos 1 ao 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas, falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E todos zombando diziam: Estão cheios de mosto. Versículo 5 aí, né? Estavam ali por causa da festa, né? De Pentecostes, era uma festa dos judeus. E estavam aí no versículo 5, gente de todas as nações debaixo do céu, não é isso que fala aí? Mas eram judeus das nações que vinham para Jerusalém para a festa. Então tinha judeu aqui, tinha judeu da Arábia, da Panfilha, enfim, de um monte de lugar que ele cita aí, né? Ou seja, cada um falava uma língua. E chegaram lá,
os discípulos passaram a falar a língua deles. Cada um falava uma língua referente aos grupos de judeus que estavam lá. E ele falou, mas eles não são todos galileus. Como é que nós estamos ouvindo nossa própria língua materna, as maravilhas de Deus? Como é que pode isso? Ficaram maravilhados. Língua, dom de língua é falar uma língua da qual você nunca estudou, que você não sabia, e você passa a falar sabendo daquilo que você está falando. Ou seja, o cristão ali, um deles lá, um dos discípulos, passou a falar uma língua ali que ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele sabia aquilo que ele estava falando. E ele não estava fora de si. Ele estava falando as maravilhas de Deus numa língua que ele nunca estudou e que ele não sabia. Passou a falar. Alemão, e quando fala a língua dos anjos? Vamos ler esse versículo? Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos. O que é isso? Agora eu pergunto, o que é isso, língua do... Por que ele cita essa palavra? O único lugar, tá, na Bíblia que cita essa palavra língua de anjo, é aí. Único lugar. As outras referências, quando fala de anjo falando, é falando na língua da pessoa. E aí ele fala da língua dos anjos. Por que Paulo está falando isso? Ainda que. Ele não tá, olha, irmãos, ele não está dizendo aí que ele falava. Ele fala ainda que. Então ele não está falando que ele falava a língua de anjo. Ele fala, ainda que eu fale. Por que ele diz que ainda que ele fale? Ele não diz nós, tá? Mais um detalhe, ele não está falando nem que nós, ainda que eu fale. Por que Paulo fala isso? Ainda que ele falasse a língua dos anjos, por que ele podia dizer essa probabilidade? Isso, ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas que ao homem, quando ele diz não é lícito dizer, não está dizendo que não posso contar para vocês não, hein? Não é isso que ele está falando. Que é impossível falar. Porque todas as coisas que nós sabemos, num certo sentido, nós sabemos por comparação. Não é? Nós aprendemos as coisas por comparação. Não é verdade? Isso é mais bonito do que aquilo. É a mesma coisa você sair e numa aldeia de indígena, lá no meio, não sei da onde, lá que você vai encontrar um povo indígena, que eles não sabem nada e moram numa cultura que nem casa, nada eles têm. Eles moram naquelas, né, que falam, né? Aquelas cabanas, aquelas ocas. Daí você chega lá e fala assim, olha, na minha cidade, eu não sei nem o que é isso, na minha cidade tem um prédio lá que tem, 33 andares. Ele não sabe o que é cidade, não sabe nem o que é uma casa e não sabe o que é 33 andares. Não tem jeito de você falar para ele o que é isso, ele não sabe o que é isso. Não existe para ele comparação. Ele não tem termos de comparação para entender o que você está falando para ele. E assim Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, ele ouviu coisas que não tem jeito de falar. É isso que ele está dizendo. Então, ele ouviu lá coisas. Então, ao dizer isso, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas as línguas,
e também a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Tá? Então ele está mostrando também a grandeza desse sentimento chamado amor. Tá? Então é a única vez que se fala em língua de anjos. E ele fala nessa carta, então nós estamos aí, vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, vamos ler o versículo 20 ao 23, tá bom? 20 ao 23. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Você sabe por que tem essa diferença? O itálico aí, não. Sabe o que é itálico? Ele vem normal, falar a língua estranha, depois volta. Por que é esse itálico aí? Sabe por que tem itálico aí ou não? Isso. Exatamente, que não se encontra, o que tiver em itálico não se encontra no texto original adotado. Tá? Isso aí, tem umas bíblias que explicam isso no início, que tudo que estiver em itálico não consta no texto original adotado. Então, aí é língua, tá? Língua e não língua estranha. O que ele está querendo dizer que língua estranha é língua estrangeira, estranha ao ouvinte, né? É isso que ele está fazendo. Então foi usado, infelizmente, pelo homem, que esse estranha é algo desconhecido, no sentido, algo estranho que não se pode entender. Isso é um erro, porque língua é idioma. Língua é língua, né? Como dizem. Língua é idioma. Então, o que ele está falando aí? Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, sim, sede meninos. Daí o que ele fala, o próximo versículo aí? Na lei, isso é Isaías 28, na lei está escrito. Ele vai lá em Isaías, pega esse versículo, esse texto, e traz aqui para eles, fala, irmãos, lá na lei está escrito, ó, e ele repete aí, coloca aí o versículo. Falarei a este povo por outras línguas e por outros lábios, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ele está citando. Falarei a este povo, que povo? Os judeus, tá, irmão? Isso aí, logicamente, a profecia de Isaías para quem que era? Era para Israel, para os judeus. Então ele está se cumprindo ali. Então ele está pegando, olha, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Ele vai lá e pega o versículo e traz aí. Daí ele fala, próximo versículo, Xerinho, como é que fala aí? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Uhum. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Quem que é fiel? E quem que é infiel aí? Fala, quem que está contra a versão aí? Está aí, ó. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Isso. Quem que é o incrédulo? Quem que é o incrédulo, Lucas? Os judeus. Por que incrédulo? Aí ele está citando 3 pessoas aí, ó. O crente, que é o fiel, em outra versão,
o incrédulo, que é o infiel, e o indouto. O crente, o incrédulo, que é o infiel. Por que infiel? Porque ele deveria ser fiel e não foi. Isso está relacionado ao judeu, de sorte que as línguas constituem sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, sim, é para o crente. Tá? E não é isso que ele está falando? Lê o versículo outra vez, por favor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Isso. Mas a profecia não é sinal para incrédulos, e sim para os que creem. Tá. A profecia aí que ele fala é o profetizar, não é a profecia que ele está citando como Isaías, sendo uma profecia que está se cumprindo, não é isso? É profetizar, que ele vai falar nesse capítulo aí. Quando falarem 2 ou 3 profetas, falem e os outros julguem. É essa profecia, é falar a palavra de Deus. É isso que ele está falando aí, tá? Não é profetizar no sentido de coisas que ainda não estão escritas, né? Que na época era o caso. E daí ele cita mais uma pessoa aí, no próximo versículo aí. Por favor, Xerim, o que ele fala a outra pessoa aí? Pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não porventura que está louco. O indouto, esse sim, é o ignorante, né? Seria o pagão, né? O incrédulo, porque o incrédulo que você está falando, o incrédulo tá? É o gentio que não sabe nada, é o indouto. E a igreja se reúne para quê aí que ele fala? Pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás louco. Porque a igreja reúne para edificação. A igreja se reúne para edificação. E a língua não era sinal para crente, e sim era para o judeu incrédulo, que foi dado aqui no início da igreja, que é a continuação aqui, né? Foi dado ali, por quê? Porque tudo isso aqui não está relacionado a Israel, aos judeus, as promessas, a lei, tudo relacionado a eles. Só que o Senhor, agora, como morador no meio deles aqui, Jeová, não estava mais no meio deles. Essa nova dispensação, Deus estaria presente aonde? Aonde que Deus está presente hoje nessa dispensação que vivemos? Onde estão reunidos 2 ou 3 e Ele habita hoje na igreja, né? A igreja é a morada de Deus. Não é a igreja lá, aquele templo lá. Que igreja que é mesmo que você está falando? A igreja somos nós, todos os salvos. Isso chama-se igreja. Né? Por isso que ele fala, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, o que são? Os crentes. E eles passarem a falar em línguas, entrar um indouto vai falar que você está louco. Vocês estão loucos. Por quê? A igreja se reúne para edificação. Se, daí ele vai continuar no versículo 26 desse próprio capítulo, se pois a igreja se reunir, toda a igreja se reunir, quando fazer, pois, reuniões, irmãos, ele não proíbe o falar em línguas, porém com uma condição, que haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. O que é isso, falar consigo mesmo e com Deus? Que ele sabia muito bem o que ele estava falando, então ele podia, em oração, falar com Deus. Ou seja, essa pessoa não é ignorante naquilo que estava falando. Ele sabia muito bem o que ele estava falando.
E a igreja, falando outra vez, irmãos, eles não se reuniam para maravilhas. A reunião é para edificação. Falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Tá? Isso é reunião. Ele não é reunião para maravilhas, porque as línguas, inclusive, ele está falando, irmãos, as línguas são para o judeu. Por quê? Deus estava falando pelos sinais, prodígios, milagres, que ele não estava mais aqui, que ele estava agora nesse novo grupo de pessoas chamado igreja, que eram os cristãos. E o judeu sempre creu por sinais. Tá? E o que convencia ele eram sinais que convencia ele. Só que na profecia de Isaías, como Paulo está citando aí, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando o anticristo vier aqui, o que ele vai fazer para convencer eles? Oi? Sinais, prodígios e maravilhas da mentira. E crerão nele. O Senhor Jesus disse assim: eu vim em nome do meu Pai, e não me crês. Outro virá em seu próprio nome, e esse de bom grado o recebereis. Esse é o anticristo. E ele virá com sinais, prodígios da mentira, e vão crer. Aqui Deus veio com sinais, prodígios da verdade, e não creram. Tá? Não creram, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, irmãos, os sinais que houveram ali, que teve no princípio da igreja, eram um sinal para eles, para provar que Deus estava agora no meio deles e não mais no meio dos judeus. Até aqui, existiam 2 povos sobre a terra. Quais? Dividido aos olhos de Deus. Deus olhava e via 2 povos. Quais eram? Isso, judeu e gentil. Vamos lá para Coríntios. Em Coríntios, nós estamos aí em Coríntios, né? Capítulo 10. Volta um pouco. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Agora, 3 são vistos daqui para frente, nessa dispensação que nós estamos vivendo. Agora era o judeu, o gentil e a igreja de Deus. Isso não tinha aqui. Aqui tinha o gentil e o judeu, no caso de Israel, né? E agora nós estamos vivendo um tempo de 3 aos olhos de Deus. Ainda permanece o judeu, o gentil, que ele fala grego aí, e a igreja de Deus. E onde que Deus está? Aí, nesse versículo, onde que Deus está? Na igreja de Deus. Não vos torneis escândalo nem para o gentil, nem para a igreja de Deus. Deus está hoje na igreja. E, irmãos, falar outra vez, essa igreja somos nós, os crentes,